Olá, eu sou a doutora Márcia, eu sou odontopediatra, já há 20 anos exercendo essa profissão e eu vim aqui para falar algumas coisas que são importantes, que por falta de orientação precoce, muitas mães têm cometido alguns erros com as crianças, levando com que elas apresentem algumas doenças que podiam ser evitadas se a gente fizesse a prevenção desde o início da vida do bebê. A prevenção para as crianças hoje começa na gestação. Por quê? Através de algumas orientações que a gente dá para a gestante, ela já pode começar a adquirir conhecimento e fazer uso dessas informações com o nascimento do bebê. Então, uma das coisas mais importantes a ser falado se diz respeito à higiene bucal. Todo mundo acha que a criança nasce e a gente não precisa fazer nada até ela ter os primeiros dentes na boca, e isso já é uma ideia errada. Por quê? Desde o início da vida, se a gente começar a ter o hábito rotineiro de limpar a boca do bebê, esse hábito vai se perpetuando tanto para a mãe quanto para o bebê, e com isso a gente já começa então a fazer a manutenção da saúde bucal. Em vez de a gente ficar esperando a doença tomar forma na boca da criança, a gente tem que fazer o contrário hoje em dia. A gente tem que evitar a doença, mantendo a saúde do bebê desde o seu nascimento. Antigamente não tinha nenhum produto para higiene bucal de bebê, não tinha escova de dente, não tinha pasta de dente para bebê, não tinha enxaguatório, não tinha nada para bebê. Então era muito mais difícil o acesso a esses produtos, como também a mãe não tinha informação de que ela precisaria realizar a higiene bucal desde o início da vida do bebê. Hoje a gente já encontra tudo nas farmácias, em supermercados, ou em lojas especializadas para artigos de bebê. Inclusive, a gente tem no Brasil a primeira solução higienizadora bucal feita, elaborada exclusivamente para bebê. Uma solução que não tem álcool, que não tem adição de outros produtos que podem ser tóxicos para o bebê, como flúor, e deve ser utilizada já para promover a higiene do bucal do bebê desde o início da vida dele. Essa solução, ela vem tanto num sachê descartável, que é fácil de ser usado quando a mãe estiver na rua, quando o bebê regurgitar ou quando precisar dar depois das mamadas, como ela vem também em frasco com uma válvula spray, onde a mãe também pode fazer a higiene bucal usando uma gaze, embebendo ela com o spray ou às vezes jogando diretamente na boca da criança quando ela já for maior. Tudo isso não existia alguns anos atrás. Então, o que a gente vai falar hoje? Como a gente deve proceder à higiene bucal, fazendo a prevenção então, das doenças e mantendo a saúde do bebê. Então, assim que o bebê nasce, normalmente eles não têm dentes, toda vez que o bebê mamar e todas as vezes que ele regurgitar, é indicado fazer uso da solução higienizadora para fazer a limpeza bucal. Por quê? Sempre fica restos de leite ou resíduos alimentares na boca do bebê e que muitas vezes, por ele estar sempre levando coisas para a boca, a gente tem transmissão de bactérias bucais também, essa criança pode desenvolver mais para frente candidíase ou qualquer lesão de mucosa por falta de higienização. Além disso, quando o bebê for dormir, e principalmente também quando ele acordar, nesses dois horários de manhã e à noite, quanto mais for promovida a higiene bucal, melhor, porque a gente já está criando o hábito desde o início da vida do bebê em como exercer a higienização. Então ele já vai se acostumando com essa forma de limpeza e a mãe também. Mais para frente, quando esse bebê tiver dentes, a gente vai introduzir então a escova dental, que hoje tem inúmeras no mercado, feitas para bebê, e sempre usar uma pasta sem flúor. Porque o flúor, por ser tóxico e a criança não conseguir cuspir quando ela é muito criança, ela não tem coordenação para isso, ela pode ingerir esse flúor e ter uma intoxicação por excesso de ingestão, que chama fluorose. Então, sempre quando a criança é pequena, no mínimo até 3, 6 anos de idade, a gente vai usar pasta sem flúor. Então a gente vai proceder à higienização dentária e depois a gente vai fazer com que o resto da boca seja higienizado com o uso da solução higienizadora. Fazendo isso, a gente já consegue eliminar praticamente um grande risco de desenvolvimento de cárie ou de gengivite quando essa criança tiver dente, porque um dos fatores que essas doenças acometem a criança é justamente a falta de higiene. Então, criando um hábito positivo para esse bebê e para essa mãe, a gente vai estar perpetuando um hábito para o resto da vida dele. E com certeza a gente está então fazendo prevenção e não tratando doença. Muitas das doenças que a gente vê aqui no consultório, muitas crianças que chegam acometidas por doenças, lesão de cárie, e às vezes de uma forma bem agressiva, acontecem por falta da higiene bucal,
por falta de informação de como fazer prevenção, por falta de informação de como fazer com que a alimentação da criança não seja de grau muito alto no teor de consumo de açúcar, o que leva também à descalcificação do esmalte. E tudo isso gera com que a criança tenha um quadro de dor, com que ela tenha a perda do equilíbrio de saúde dela, e a gente vai ter que acabar fazendo a odontologia convencional, que a gente sempre brinca, né, que é tapar buraco. Porque sempre que a gente tem uma cavidade, no final a gente vai pôr uma resina, vai pôr algum material odontológico que, melhor que seja, por melhor que seja, vai estar sempre tendo uma linha, né, entre a restauração e o dente, que sempre pode ser uma linha de causa de uma sequela, enfim, uma infiltração mais para frente, de novo, dessa doença. Então, quanto mais íntegro a saúde, mais íntegro o esmalte dentário e mais manutenção de saúde a gente vai ter com essas crianças. Se você tiver interesse em se aprofundar mais sobre o assunto de prevenção para bebê, acesse o nosso site. Lá você vai encontrar diversas dicas para gestação, para gestante durante a gestação, para bebês desde o início do seu nascimento. Vamos falar sobre a dentição e os cuidados que a gente deve ter com ela. Enfim, um monte de tópicos que servem para orientar a gestante, orientar as mães e continuar fazendo com que aconteça a manutenção da boca das nossas crianças. Obrigada!